Pessoal, dando prosseguimento à nossa aula, vamos agora para o capítulo 4, oscilações forçadas e ressonância. Tudo bem? Podemos iniciar, afirmando o seguinte, tá? Para um corpo suspenso em uma mola, digamos que a gente tem a seguinte situação. Um corpo suspenso em uma mola, a sua frequência natural, nós sabemos que será dada por essa equação. Ômega igual a 2πf, que é a mesma coisa que a raiz de K por M. Isso explicado lá desde o capítulo 1. Tudo bem? Certo? Claro que essa equação é válida, na ausência de atrito. Tudo bem? Na presença de uma força de atrito pequena, que é o que a gente tem tratado aqui no nosso curso, uma força do tipo BV, uma força desse tipo aqui, a nossa frequência passa a ser ômega' igual a 2π vezes f', que vai ser a raiz de K sobre M, menos B sobre 2M ao quadrado, que é, por sua vez, a minha equação 2. Tudo bem? Só que tem uma coisa que, inclusive, nós já falamos em sala, quando um corpo está sujeito a uma força externa, senoidal, por exemplo, ocorrem situações diferentes, Aí, em sala de aula, eu dei os seguintes exemplos, ou seja, uma ponte vibrando devido a impulsos periódicos produzidos por uma irregularidade do eixo, E o nosso tímpano vai vibrar, quando foi exposto a essa força periódica de uma onda sonora, tudo bem? Então, esses tipos de oscilações resultantes, elas são chamadas de oscilações forçadas, que é uma parte do título do nosso capítulo, tá? Oscilações forçadas. Tudo bem? Oscilações forçadas. Esse tipo de oscilações, tá, pessoal? As oscilações, eu vou chamar de OF em termos de simplicidade, tá? As oscilações forçadas, elas têm a mesma frequência que a força externa, tá? E não a frequência natural do corpo, tá? Isso daí foi dito em sala, Entretanto, a resposta do corpo vai depender da relação entre a frequência natural, tá? E a frequência aplicada, chamando aqui de ômega 1, tá? O problema das oscilações forçadas, ele é muito geral, tá? E a solução delas, é muito útil, tá? Em sistemas acústicos, circuitos de corrente alternada, na própria física atômica e mecânica, tá certo? A gente obtém da equação de movimento de um oscilador forçado, aplicando toda aquela história dos capítulos anteriores, a segunda lei de movimento, segunda lei de Newton, tá? Onde além da força restauradora menos Kx e da força amortecedora menos Bv, nós teremos também a força externa oscilante, que aqui nós vamos chamar de FEO. Tá certo? Para simplificar, a gente pode considerar essa força desse tipo aqui, tá?
é uma força que obedece em geral a essa sentença, né? Uma amplitude, tá? Cosseno de uma outra frequência, né? Ômega 2 linhas T. Tudo bem? Onde esse Fm aqui da minha equação, esse Fm é o valor máximo da força externa, e esse ômega 2 linhas, tá? É a frequência angular, tá? Então, pela segunda lei de Newton, nós temos que o menos Kx menos B dx dt mais Fm cosseno de ômega 2 linhas T. Isso daqui é igual à própria massa pela aceleração. Tudo bem? Ou, fazendo aí os devidos ajustes, né? Nós temos m derivada segunda de x dt ao quadrado mais b dx dt mais kx, que é igual a Fm cosseno de ômega 2 linhas T. Isso daqui vai ser a minha equação 3. Tudo bem? Equação 3, tá? Essa equação 3, ela tem o seguinte tipo de solução. Esse tipo aqui, né? X, que vai ser igual ao meu Fm por G, seno de ômega 2 linhas T menos φ, que esse vai ser a minha equação 4. Equação 4, tá certo? O que a gente vê agora, né, que esse meu parâmetro G, ele é dado pela seguinte equação, tá? G, né, é igual a raiz, tá? Meio extensa a fórmula, né? M ao quadrado, ômega 2 linhas ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado, mais b ao quadrado, ômega 2 linhas ao quadrado, que vai ser a minha equação 5. Tudo bem? Equação 5. Certo? E esse meu parâmetro φ, anotando aí, né? Vai ser o meu cosseno inverso, tá? De b ômega 2 linhas dividido por g, que nesse caso vai ser a minha equação 6. Tudo bem? Tá certo? A gente tem que verificar, né, pessoal, conforme dito em sala, que conforme a equação 4, né, o sistema vai vibrar com uma frequência angular ômega 2 linhas, tá? Da força externa, ao invés dele oscilar com a frequência natural ômega, né, que nós já vimos anteriormente, tá? E que a amplitude do movimento vai ser uma constante, tá? A presença do amortecimento, né, ou a presença do amortecimento, normalmente causa a perda de amplitude, né? Isso daí já foi discutido lá no capítulo 3, tá? Mas isso daí não vai ocorrer porque a força externa vai fornecer, né? A força externa vai fornecer a minha energia necessária para manter a amplitude do movimento constante. Tudo bem? Então, a gente pode dizer que o oscilador transfere energia da fonte externa aplicada
para o meio amortecedor, onde ela, por sua vez, vai ser dissipada, tá? Então, pessoal, ainda falando das oscilações amortecidas, né? Para oscilações amortecidas, como aqui na minha equação 5, né? Existe um valor da frequência aplicada ômega a duas linhas, no qual a amplitude de oscilação passa por um máximo, né? E essa condição é chamada, né, do que a gente deduziu aqui no título de ressonância, tá? Ressonância, tá certo? Então, como eu falei anteriormente, né, existe o valor da frequência aplicada ômega a duas linhas, no qual a amplitude de oscilação, né, vai passar por um máximo, e essa condição é chamada de ressonância, tá? E o valor de ômega a duas linhas para o qual ela ocorre, né, quando isso daí ocorrer, nós chamamos de frequência angular de ressonância, tá? Em outras palavras, né, a gente pode dizer que quando a frequência de vibração forçada de um objeto vai se igualar à frequência natural dele, né, vai ocorrer um aumento drástico de aumento da amplitude, né? Tá certo? Então esse fenômeno a gente denomina como ressonância. Tudo bem? Tá certo? Então, pessoal, basicamente é isso, né? A oscilações forçadas à ressonância, as equações que regem o movimento e o conceito aí de ressonância, tudo bem? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.